Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Teoria dos Seguros, ou se preferirem, Teoria dos Riscos. Hoje começaremos a estudar finalmente os modelos de risco em si, começando pelo modelo do risco individual anual. Para entendermos o que é o modelo do risco individual, precisamos entender que estamos falando, seja nesse ou no próximo, que é o modelo de risco coletivo, da distribuição dos sinistros agregados, essa variável aqui que nós estamos chamando de S-IND. O IND vem de individual, lá na frente teremos o S-call de coletivo, S de sinistro, tá? Então, isso é o sinistro coletivo na teoria do risco individual, tá? Então, é a perda aleatória, sabemos que sinistros são perdas, e obviamente, se é uma perda aleatória, nós representaremos por uma variável aleatória e precisaremos de teoria da probabilidade para conseguir fazer as operações, tá? Total, certo, da carteira completa, né, ou agregada, podemos dizer, de uma carteira de seguros. Então, na prática, o que nós estamos fazendo é somando x1 com x2 até xn, certo? Em que o xi é uma variável aleatória, sempre lembrando que o sinistro tem que ser aleatório, de perda referente ao sinistro da iésima apólice. Tá ok? Então, quais são as suposições inerentes a tal modelo? A primeira delas, certo, e é aqui que mora a grande diferença entre o risco individual e o risco coletivo, é N. Esse Nzinho, reparem que é o N minúsculo, então nós sabemos lá de teoria da probabilidade que eu represento a variável aleatória por uma letra maiúscula e represento valores que aquela variável pode assumir, ou seja, valores que eu conheço aquele número, por uma letra minúscula. Então, N é o número total de apólices. Tal número é conhecido e fixo, certo? No período em consideração. Então, é isso que eu estou falando. Aqui, essa quantidade de apólices que pode ter sinistro ou não é conhecido a priori. No início do período sabemos quais serão as apólices que estarão ali em análise, tá? Então isso daqui é o principal que a gente tem que entender, que é a principal diferença entre os dois modelos. O número de apólices é conhecido e fixo, tá? Não é aleatório. Tais apólices são de curto prazo, tá? Que a gente está usando um livro do Ferreira que ele fala bastante, seguros de curto prazo. Isso quer dizer o que exatamente? Que nós não estamos considerando juros. O dinheiro não tem valor no tempo, tá? A gente desconsidera essa variável. Pode ocorrer somente, apenas, no máximo, um sinistro por apólice. Então, esse tipo de apólice não pode ter mais de um sinistro por aquela apólice no período. E uma suposição normalmente utilizada, né, que vocês estão acostumados, óbvio que eu posso relaxar essas suposições e ter modelos mais complexos, mas aqui só vamos considerar apenas o caso em que tais riscos são independentes. Isso é, se acontece ou não sinistro na apólice 1 e o seu valor independe da apólice 2, que independe da última apólice. A ocorrência ou não de sinistro e o valor daquele sinistro, caso ocorra, não vai influenciar uma outra apólice, certo? E isso é uma observação importante, tá? Que no caso do modelo de risco individual, essas apólices, esses riscos não são necessariamente identicamente distribuídos. Eles são independentes, mas podem ter distribuições diferentes. O risco 1 pode ser diferente do risco 2, e aí a gente vai ver quando chegar em risco coletivo como é que muda essas suposições de um modelo para o outro, certo? Mas vamos falar então se S-IND é a soma agregada dos XI, vamos falar quem são esses XI. A nomenclatura é essa, alguns livros vão usar letras diferentes, mas a ideia é sempre a mesma, tá? Lá o meu risco, XI, que representa aquela perda daquela apólice, é decomposta em duas outras variáveis aleatórias, I e B, certo? I é uma variável que assume dois valores, 1 e 0. Nós sabemos que uma variável de tal tipo é uma variável de Bernoulli, onde ela assume
1 com probabilidade, aqui normalmente você tem o PI para a probabilidade de dar 1 e QI para dar 0, né? Aqui a gente inverteu porque o 1 quer dizer o quê? Que ocorreu o sinistro. Porque vamos olhar aqui só para a gente entender. BI é a variável aleatória valor do sinistro. Então não importa o valor de BI se o valor de I é 0. Ou seja, se não aconteceu o sinistro, não importa qual vai ser o valor dessa possível variável aleatória. Tá? Então a gente vai entender o nosso QI aqui como a probabilidade da ocorrência do sinistro, tá? Ocorrência do sinistro na apólice I. Independente de quem é que você está chamando isso de QI ou PI, tá? Vai depender do autor. O que a gente precisa entender é que isso é o que a gente chama também de variável indicadora. Ou ela assume 1 com alguma probabilidade, 0 caso contrário. Quando ela assume 1, aí que entra a análise do BI. Importa entender que, sendo essa variável indicadora 1, ocorreu sinistro. Sendo 0, não ocorreu sinistro. Caso tenha ocorrido sinistro, vamos olhar então quem é o valor do sinistro da apólice I, dado que, evidentemente, o sinistro ocorreu. Se não tiver ocorrido sinistro, não há que se falar em o valor do sinistro. Tá? E uma observação importante, que aí vai mais para o cálculo de probabilidade que a gente vai fazer agora, é que essas duas variáveis, I e BI, elas são independentes, tá? Então a ocorrência de uma não vai influenciar na ocorrência da outra, os valores. Isso vai influenciar na hora que a gente vai fazer os cálculos a seguir, tá? E que também a I é independente de J, para todo I diferente de J. Isso quer dizer o quê? Ocorrência ou não de sinistro na apólice I independe da ocorrência ou não de sinistro na apólice J, tá? Mesma coisa, valor de sinistro em I é independente do valor de sinistro em J. Bem, e aí para a gente fazer cálculo e decidir prêmio, tá? A gente tem duas abordagens que a gente pode fazer. A gente pode ir olhando os momentos, esperança e variância, ou pode obter a distribuição daquela variável de perda agregada S-IND e trabalhar com a distribuição de probabilidade. Vamos primeiro para o caso, de certa forma, mais comum e também um pouco mais simples, que é utilizando momentos como esperança e variância para determinar o valor do prêmio. Então, temos interesse em saber qual é o valor esperado dessa perda agregada, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Temos que usar a definição. Ora, quem é esperança? Esperança, a gente sabe que é um cálculo da probabilidade vezes os valores que ela assume. Somatório em caso discreto, integral em caso contínuo. Mas quem é esse índice? A gente sabe que é a soma de xi, que é a perda para cada uma daquelas apólices indo de 1 até n. Para facilitar a nossa vida, eu vou ignorar os índices aqui, tá? Mas a gente sabe que vai de i indo de 1 até nzinho pequeno aqui em cima. Tá, mas eu sei o quê? Que cada um desses xi é independente um do outro. E o que é que a gente sabe sobre a esperança da soma de variáveis independentes? Aí eu vou deixar para vocês lembrarem se a independência ela não é respeitada. Eu posso fazer esse passo aqui. Quem não lembra, dá uma investigada lá, tá? Mas eu sei que a esperança da soma é a soma das esperanças em caso de independência. E aí eu posso fazer o quê? Ora, eu vou continuar essa operação sabendo que o meu xi, na verdade, é o produto de duas variáveis aleatórias, I e BI. Novamente, eu tenho a esperança do produto, eu sei que isso é o produto da esperança, porque essas duas variáveis aleatórias são independentes. Então, esse passo aqui eu só posso fazer pela independência de I e de BI. Aí a gente agora tem que tratar quem é cada uma dessas coisas. Ora, pela nossa definição lá, quem é a esperança de I? Da forma que a gente está analisando, isso daqui vai ser igual a quê? A soma
de... Quais são os valores que ele assume? 0 ou 1, não é isso? Então vai ser a soma indo de 0 até 1 de i vezes a probabilidade daquele valor. Ora, a gente falou que assume 0 com probabilidade P e 1 com probabilidade Q. Logo, essa esperança é igual a QI. Assim, a esperança de SIND nada mais é do que QI que multiplica esse cara aqui, a esperança do BI, que vamos chamar, para não ter que escrever tudo isso, de MI. É a média, certo? Daquela variável aleatória. A gente está chamando de forma geral de chamando de forma geral de MI para representar a média daquela perda da apólice I. Isso é a média, ou seja, a esperança do nosso SIND. Basta fazer o quê? A soma da probabilidade de ocorrência do sinistro vezes o valor médio daquele sinistro, caso ele ocorra, certo? Isso é, de certa forma, até intuitivo, tá? Isso é uma forma da gente chegar a esse resultado, mas nós podemos, de certa forma, fazer isso de uma maneira um pouquinho mais complicada, mas que eu considero interessante e a gente pode analisar, tá? Porque esse passo que a gente faz, que eu estou dizendo que é um pouco mais complicado, vai ser importante quando a gente for fazer algumas manipulações mais na frente. Então, só para a gente fazer e ter uma noção de como podemos demonstrar isso de uma outra maneira, tá? Na verdade, o que eu vou demonstrar de outra maneira é só esse pedaço aqui. O começo continua sendo o mesmo. Como é que eu calculo a esperança desse xi, tá? Como é que eu posso fazer o cálculo dessa esperança de xi? Isso, eu sei que a esperança de uma variável aleatória é a esperança daquela variável aleatória condicionada a uma outra variável aleatória. E como é que é o cálculo dessa esperança da esperança condicional? Ora, isso nada mais é do que a soma daquela esperança condicional, xi dado que assume um determinado valor, vezes a probabilidade do meu i assumir aquele valor. Ora, mas quais são os valores que o i pode assumir? Ele pode assumir ou 0 ou 1. E aí, qual é o próximo passo aqui? Ora, resolver isso aqui. Ele pode assumir o 0 ou 1, então a gente vai ter que a esperança de xi, dado que o i é igual a 0 vezes a probabilidade do i ser 0, mais a esperança do xi, dado que o i foi 1, vezes a probabilidade do i ser 1, tá? Só que a gente sabe o quê? Que se o i é 1, quem vai ser xi? Xi não é i vezes b? Então, se o i é 1, xi vai ser bi. Se o i for 0, o i, né? Se o i for 0, xi vai ser quem? 0. E aí? Olhando para cá, a gente vai ficar com o quê? Esse carinha aqui, o i foi 0. Então, quem é que vai ser isso? 0 vezes a probabilidade de ser 0, que é o pi. E esse carinha aqui, o i foi 1. Só para ficar claro, esse xi aqui é quem? Não é o i vezes o bi? Estou substituindo esse valor de i aqui 1. Então, na verdade, vai ser a esperança do bi, que a gente já convencionou de chamar de mi, tá? Mas eu vou substituir aqui por esperança de bi, vezes a probabilidade do i ser 1, que a gente definiu lá atrás como QI. Essa primeira parte cancela, isso daqui eu decidi chamar de mi. A gente fica com mi vezes QI.
Chegamos no mesmo resultado, tá? Porque isso é só a esperança de xi. Jogando isso aqui dentro, vamos chegar nesse mesmo resultado final, que a esperança é dada por isso aqui, a esperança dos sinistros agregados na teoria do risco individual. Mas eu quis fazer essa demonstração porque, novamente, a gente precisa relembrar isso, que a gente vai usar um pouco mais à frente, tá? Então esse foi o primeiro passo, obtivemos a esperança. Agora vamos para a variância. Novamente, a variância dos sinistros individuais é a variância da soma de cada um daqueles sinistros. Eu posso, como eles são independentes, fazer a variância da soma como a soma das variâncias. E aí a gente vai calcular agora a variância do xi. E era isso que eu estava querendo também lembrar. Variância de uma variável aleatória pode ser a esperança da variância condicional vezes a variância da esperança. Tá? E aí eu vou resolver cada um desses pedaços individualmente. Eu vou chamar isso de 1 e de 2. Mas eu vou pedir primeiro para a gente interpretar. Xi é a perda, é o sinistro, tá? Que pode ou não acontecer. Se acontecer, ele tem um valor dado por BI. Aí a gente está falando em duas coisas aqui. A esperança da variância desse meu xi e a variância da esperança do xi. Como é que a gente pode entender cada uma dessas coisas? Xi representando a indenização, na prática o que eu tenho aqui é o quê? A variância das indenizações. Então isso daqui é o quê? É a esperança, né, o valor esperado de variabilidade no valor das indenizações. Ficou complicado, mas a ideia é a seguinte: é a variabilidade no montante ou dos valores montante de indenização. Como assim? Ora, eu tenho várias indenizações que podem ocorrer ou não. E essas indenizações que ocorrem têm valores diferentes. Então há uma variabilidade aí. Mas existe uma outra variabilidade também que vai ser representada por essa segunda parcela aqui, que é quantas indenizações eu vou fazer no período. Então aqui é a variabilidade no número, ou seja, na quantidade, no número de indenizações. Então, essa primeira parcela representa a variabilidade no valor das indenizações em si, se eu estou pagando mais ou menos, e essa segunda parcela representa a variabilidade em quantas eu estou pagando, 10, 15, 20, tá? Então, isso é uma distinção que a gente sempre vai fazer, que tem que ficar claro, que a gente consegue dividir como a independência da ocorrência ou não do BI e do II, a gente consegue visualizar através dessa separação. Primeiro é a variabilidade do valor, e aqui, como eu tenho a variabilidade na esperança, vai ser na quantidade. Enfim, nos finalmente, como é que a gente calcula isso? Começando pelo primeiro pedaço, tá? Que seria a esperança da variância do xi dado o i. Parte 1 vai ser calculada como? Ora, é a mesma ideia. Eu tenho a esperança de uma variável que está condicionada aos valores de i, mas i só assume dois valores, 0 ou 1. Então, isso vai ser a soma de quem? Da variância do meu xi, dado que o i vai ser igual a um determinado valor que a gente chama de k. Esse k a gente sabe que ou é 0 ou é 1, vezes a probabilidade do i assumir aquele valor, tá? Não tem muito segredo, é a mesma ideia que a gente viu anterior. E isso, novamente, a gente vai destrinchar como a variância do xi, dado que o i é 0, vezes
Só para reduzir aqui eu vou chamar P de 0, tá? A gente sabe que é do I, mais variância do xi dado I igual a 1, vezes a probabilidade de ser igual a 1, o I. Ora, probabilidade de ser 0, a gente sabe que é PI, foi o que a gente chamou lá. Mas quem vai ser a variância do xi se o I é 0? O único valor possível para isso é 0, porque, novamente, quem é xi? I vezes BI. Na hora que eu faço a substituição e eu tenho um 0 aqui, 0 vezes BI é 0, vai ser a variância de 0. 0 não é uma constante? A gente sabe que a variância da constante é sempre 0, tá? E aqui é a mesma coisa, eu vou ter I vezes BI, quando eu substituo por 1, isso daqui vira só o BI. Então, é a variância do BI vezes a probabilidade de ser, do I ser igual a 1, que é igual a QI. Quem é a variância do BI? Para a gente simplificar, eu vou chamar de sigma 2 de I, tá? Porque cada risco pode ter sua variância diferente, vezes o QI. E a segunda parte vai ficar como? Tá, aqui, aquela parte que eu tinha falado, tá? Cada pedaço representa o Q, a gente calculou o primeiro pedaço, vamos calcular o segundo agora. Quem é o segundo pedaço? É a variância da esperança do xi dado o I. Ora, isso daqui é a variância da esperança de II vezes BI, que é a definição do xi, dado o I. Aí eu vou destrinchar esse pedaço aqui para a gente poder continuar, tá? Para a gente entender melhor. Quem é isso daí? Isso só pode assumir dois valores, como a gente já falou anteriormente. Ou isso é a esperança de BI, em que caso? I igual a 1. Ou isso é 0, quando I é igual a 0, tá? Ou seja, eu posso reescrever essa expressão todinha aqui, esperança de I, dado I, como simplesmente I vezes a esperança de BI. Porque quando eu for substituir o I por 1 ou 0, eu vou ter o resultado dessa expressão aqui no meio. Então, como eu posso reescrever? Eu vou reescrever isso como variância de I esperança de BI. Porque, dado a definição de quem é I e quem é BI, a gente consegue, como eu mostrei aqui embaixo, chegar que essa expressão todinha vira isso daqui que a gente colocou aqui. Ora, agora fica fácil responder. Por quê? Eu sei que I é uma variável aleatória, só que esperança de BI é uma constante, não é? É um valor que eu conheço para cada uma das minhas variáveis aleatórias, a gente chamou lá atrás de MI. E o que é que eu sei sobre constantes dentro de uma variância? Que ele sai de dentro do sinal da variância ao quadrado. Variância do I. Mas eu não sei que o I é uma variável de Bernoulli. E quem é a variância de uma variável de Bernoulli? É o QI vezes o PI. Então, quem é que vai ultimamente ser, dado que nós terminamos aqui, quem é que vai ser ultimamente a variância do meu SIND? A gente viu que é composta de dois pedaços, que são, respectivamente, faltou um quadradinho aqui, que são, respectivamente, o QI multiplicando o sigma 2, que é a variância do meu BI, que vimos lá no começo, mais MI ao quadrado, faltou um I aqui, QI, PI. Óbvio que isso é para um x específico, então eu tenho que fazer o somatório de 1 até n. Agora vamos voltar lá para trás e entender como a gente interpretou aqueles dois pedaços. Lembra, o primeiro pedaço eu disse que era a variabilidade no valor, no montante
das indenizações. E realmente, sigma 2i representa a variabilidade do montante, do BI, do valor do sinistro. Enquanto isso daqui vai representar o quê? O valor do sinistro, certo? E isso daqui, o valor do sinistro, o valor médio do sinistro ao quadrado, desculpe, porque isso está multiplicando, na verdade, QI vezes PI é a variância na quantidade de sinistros. Então, isso representa a variabilidade no número, no total, na quantidade de sinistros, multiplicado, obviamente, eu tenho que levar em consideração quanto é o valor médio de um sinistro, e do outro lado, a gente tem a variabilidade no valor do sinistro. Então, é isso que está entrando dentro do cálculo da variabilidade do meu sinistro agregado. Variabilidade no valor, mais variabilidade na quantidade, que é separado desses dois pedaços. Por que eu ressaltei isso já mais de 10 vezes? Porque é uma forma que ajuda tanto você a lembrar a fórmula, que tem que ter um pedaço mostrando a variância de um, e outro pedaço, que é essa daqui, variância no valor, e outro pedaço mostrando a variância na quantidade. A variância no valor multiplica vezes a probabilidade de ocorrência, e a variância na quantidade vezes a média do valor ao quadrado. Ajuda a lembrar a fórmula e também ajuda a gente a interpretar, tá? Caso a letra tenha ficado um pouquinho complicado, segue aí a fórmula da esperança e da variância no risco individual, tá? Bonitinha. Mas vamos para um exemplo para a gente colocar toda essa teoria em movimento, tá? Nosso exemplo 1 vai falar que nós temos uma frota de caminhão de uma transportadora dividida em duas categorias de risco, certo? A classe 1 e a classe 2, essas são as categorias, classe 1 e classe 2. Aqui nós temos o número de apólices, tá? O número de caminhões que estão segurados, a probabilidade de acidente no período para cada uma daquelas categorias, bem como a distribuição do valor do sinistro em caso de acidente. E ele pede para a gente calcular diretamente a esperança e a variância, tá? Dependendo do quanto você sabe dessas duas distribuições de probabilidade, sua vida vai ficar mais ou menos difícil para responder essa questão, porque isso daqui que está falando sobre o nosso MI e o nosso sigma 2i. Você teria que saber trabalhar com essas distribuições de probabilidade, que não é o foco aqui do curso, tá? Eu relembro sempre que possível, mas o nosso objetivo aqui é entender o funcionamento desses riscos aqui. E aí como é que fica? Eu vou fazer para a categoria 1 de um lado e para a categoria 2 do outro, tá? Vou fazer uma divisãozinha aqui no meio. Então vamos lá. Para a classe 1, tá? Que eu vou chamar de S1. Poderia ser S1 de 1, mas aí ia ficar muito grande. Como é que eu calculo essa média? Ora, é a soma, a gente viu, de cada um dos MIs vezes o QI, que é a probabilidade de acidente ou de sinistro. Só que, ora, todo mundo que está nessa categoria de risco 1 tem a mesma distribuição. Então, na verdade, esse MI aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a um único MI para todo mundo, porque todos eles têm essa distribuição uniforme 0,100. Então, na prática, é de MI vezes Q, porque a probabilidade de acidente também é a mesma. E esse somatório são para quantos riscos? De 1 até 100. Se vocês lembram lá de como opera somatório, se eu tenho a soma de uma constante, é n vezes a constante. Então, é 100 vezes mi vezes q. Quem é mi e quem é q? Aí eu tenho que saber que a média do uniforme é nada mais nada menos do que a média dos seus dois parâmetros A e B. Então, é 50. E a probabilidade de acidente é dada na questão 0,3. Resolvendo isso daqui, nós vamos obter quem? 100 vezes 50, 5.000, vezes 3, 15.000, dividido por 10, 1.500.
simples, né? É uma aplicação direta da fórmula, contanto que você saiba a distribuição do uniforme, não tem muito segredo. E a variância? Bem, a variância, a fórmula é um pouquinho mais complicada, mas a gente sabe o quê? Que, novamente, todos eles têm o mesmo perfil de risco. Então, eu vou calcular só uma vez, em vez de fazer o somatório, 100 vezes para cada um deles, é só multiplicar tudo por 100. E aí qual é o processo? Lembra, primeiro eu pego a variância da minha distribuição de perda e multiplico pela probabilidade de perda. A variância de uma uniforme é um pouquinho mais complicada, mas não é difícil. É dada por B, que é o valor máximo, menos o valor mínimo que ela assume, que é o A, ou seja, 100 menos 0 ao quadrado, dividido por 12. Isso é a variância do A uniforme, tá? B menos A ao quadrado dividido por 12, multiplicado pela probabilidade de acidente, que é 0,3. E aí isso a gente vai somar quem? Vai somar a média da perda, tá? Para cada uma das indenizações, que são todas 50, ao quadrado, vezes a probabilidade de perda, vezes a probabilidade de não ocorrer uma perda, que é 0,7. Resolvendo todas essas continhas, que é a aritmética básica, isso vai dar 77.500. Tranquilo? Mesma coisa para o nosso segundo grupo de risco, que a gente vai chamar aqui de esperança de S2, tá? Individual 2. Estou só suprimindo o individual. Mesmo raciocínio que a gente fez aqui no começo. Eu tenho nada mais do que 400 riscos iguais. Então, é só multiplicar 400 por μ vezes Q, que é fácil, está dado na questão, é 0,1. E quem é o μ? É a média do exponencial, que na parametrização que a gente está usando é 1 sobre lambda. Logo, vai ser igual a 50 vezes 0,1. Então, é 400 vezes 5, que dá 2.000. E como é que vai ficar a nossa variância? Ora, novamente, nada mais que uma aplicação da fórmula do risco individual. Temos um total de 400 riscos iguais a ser multiplicado pela variância da perda, e aí a gente tem que saber quem é a variância da exponencial, que é 1 sobre lambda ao quadrado. Logo, é 50 ao quadrado vezes a probabilidade de perda, 0,1. Mais a média, que é 50 ao quadrado, vezes perda, vezes não perda. Resolvendo essa continha, a gente chega em 190.000. Tranquilo? Creio que a aplicação da esperança e da variância no risco individual para determinar quem é cada um desses valores e obter, e aí depois utilizar as técnicas de tarifação que nós vimos anteriormente, não tem muito segredo, tá? Só para complementar e finalizar nossa aula, a gente vai discutir agora rapidinho um caso de indenização fixa, tá? Que eu falei anteriormente que BI tinha que ser uma variável aleatória, mas eu estava mentindo. O que eu quero dizer é que normalmente é uma variável aleatória, mas nós podemos ter o caso em que ela é um valor fixo. Vamos pensar, por exemplo, num seguro de vida de curto prazo, tá? Lá na matemática atuarial a gente tem um seguro de vida de longo prazo, que tem taxa de juros, mas aqui seria um seguro de vida só de um ano ou de um mês, onde eu não estou considerando taxa de juros aí no período. Seguro de vida, normalmente você ou morre ou você não morre. Quando você morre, tem um valor fixo de indenização. Então a gente pode trabalhar seguro de vida desse formato utilizando a teoria do risco individual. Ora, como não há
variabilidade no valor da indenização, a gente sabe que a variância do BI, que a gente estava chamando de sigma 2i, é igual a zero. É uma constante, logo não há variabilidade. Isso vai impactar em quê? No cálculo da esperança de S-IND, em nada. A única coisa é que ao invés de usar o MI, que a gente tinha lá atrás para representar a perda média daquele risco, a gente vai substituir isso por CI. Eu já sei quem é o valor. Tá? Não é a esperança matemática que eu tive que calcular. Já no cálculo da variância, isso tem um impacto. Lembra lá que nossa fórmula era sigma 2 QI mais Mi ao quadrado QI PI. Tá? O que é que aconteceu aqui, se a gente for analisar? Como o sigma 2 é zero, esse pedaço daqui deixa de existir, ou seja, não há mais variabilidade no valor, no montante das indenizações. É óbvio que não há variabilidade, todas as indenizações são de valor conhecido, então eu não me preocupo mais na variabilidade desses valores, apenas na variabilidade da quantidade de indenizações que eu tenho a realizar no período, tá? Por isso que some pedaço, e agora fica mais ainda clara a importância de entender o que é que cada um desses dois pedaços na variância do sinistro agregado representa. E para finalizar, um pequeno exemplo, tá? Utilizando agora o valor de indenização fixa. Que eu tenho a seguradora cobrindo 300 vidas, divididas em 3 categorias ou classes, tá? Cada uma com 100 apólices, sem riscos cobertos, com seguro de vida de 1 ano, curto prazo, logo não há juros, então a gente não precisa usar matemática atuarial, pode usar isso aqui, tá, para resolver o problema. E eu estou dando a probabilidade de sinistro, que lá, novamente na matemática atuarial, seria o Q de X, né? A probabilidade daquele pessoal morrer, e todo mundo aqui é 0,1. A diferença de um grupo para o outro é só o valor do benefício, de 1, de 2 e de 5, tá? E aí eu peço para calcular a esperança e a variância de cada caso. E aí a gente vai fazer novamente por categoria, que é a esperança da classe 1. Ora, eu tenho novamente 100 apólices, todas com o mesmo risco. Então eu não preciso fazer o somatório, porque todos os valores são iguais. É 100 vezes a média, tá? Que não mais vai ser uma média, porque eu já sei o valor do benefício, que é 1, vezes a probabilidade de ocorrência, 0,1. Isso daqui vai ser igual a 10. Mesmo procedimento para o pessoal da classe 2 e o pessoal da classe 3. Todos eles, eu não preciso fazer um somatório, porque todos têm o mesmo perfil de risco, com a mesma probabilidade, mesmo valor de indenização. Aqui eu tenho que a indenização fixa agora é 2 e aqui é 5, só que a probabilidade de ocorrência é 0,1 em ambos os casos, o QI. Logo, 20 e 50. E como é que fica a variância de cada um desses casos? A variância de S1, a variância de S2 e a variância de S3. Novamente, como não existe variabilidade no valor do benefício, no valor do sinistro, aquela primeira parte do sigma 2 QI some. O somatório acaba virando uma multiplicação, pois todos eles são o mesmo risco. Então é 100 vezes a segunda parte lá da nossa fórmula da variância, que representa a variância no montante, a variância na quantidade de indenização, que é dada por quem? Mi ao quadrado, Mi é o valor médio de indenização, que aqui é fixo. Então é 1 ao quadrado vezes pagar vezes não pagar. Sinistro, não sinistro. 0,1, 0,9. Aqui, 2 ao quadrado, que é 0,1, 0,9. E aqui, valor fixo ao quadrado, que é 5 vezes 0,1, 0,9. Certo? Então vejam, na hora que você entende com o funcionamento
Não tem muito segredo. Dadas as informações das questões, você consegue jogar na fórmula e obter esses momentos. Espero que tenha ficado claro como aplicar a teoria do risco individual para obter os momentos esperança e variância da distribuição de sinistro agregado. Essas foram as referências utilizadas nessa aula. Até um próximo vídeo.